Sobre a aula de hoje, professor Marcato, qual a importância para a pós-graduação que estamos fazendo na SMEC? Veja bem, o novo Código de Processo Civil ele traz uma série de novas técnicas relacionadas a tutelas provisórias, julgamento com base em precedentes judiciais. No que diz respeito especificamente a procedimentos especiais, o que houve foi uma aglutinação de procedimentos que estavam no Código de 39, olha que interessante, no Código de 39, que eram reportados no Código anterior, no Código revogado agora em março, e que foram incorporados ao Código de Processo Civil. Por exemplo, a ação de dissolução parcial da sociedade, as ações envolvendo o transporte marítimo, são procedimentos interessantes, né? Alguns deles só têm incidência realmente em foros portuários, como é o caso de matéria envolvendo o transporte marítimo. Alguns procedimentos foram mantidos praticamente na íntegra. Como exemplo, o procedimento de inventário e arrolamento, o procedimento da ação consignatória. Alguns procedimentos foram expurgados do Código. O procedimento de uso capião já não existe mais, a ação de enunciação de obra nova também não admite mais procedimento especial. E uma observação que eu queria fazer desde logo, e a ser mais direcionada mesmo aos operadores do direito. O fato de não haver mais a previsão de um procedimento especial que havia no Código anterior e não foi recepcionado no atual, não significa de modo algum que não se possa promover a ação correspondente. O problema é apenas em que o procedimento, não havendo regra específica procedimental, o procedimento será um procedimento comum, que hoje é o procedimento padrão. Eu creio que todos já sabem que não temos mais procedimentos comuns sumário e ordinário de um lado e os especiais de outro. O que nós temos hoje é um procedimento padrão comum e, ao lado dele, os procedimentos especiais. Então, alguns procedimentos são novos, não estavam na legislação anterior, foram criados pela legislação atual. Por exemplo, o procedimento para as ações de família é um procedimento bastante interessante, muito embora eu particularmente entenda que algumas regras e principalmente algumas exigências, por exemplo, no caso específico das ações de família, elas são infactíveis, né? Eu dou como exemplo uma ação de alienação parental, diz o Código Novo, que o juiz há de se cercar de um grupo de técnicos, de especialistas, ele vai ter que uma equipe multidisciplinar para avaliação do caso concreto. E eu fico imaginando, num Brasil tão grande quanto o nosso, com comarcas às vezes tão pequenas, carentes, onde às vezes não há nenhum médico sequer, como é que esse juiz vai conseguir cumprir essas determinações, né, do novo Código? A jurisprudência, evidentemente, irá, com o tempo, dilapidar essas situações que hoje seriam situações mais, digamos, preocupantes, mas o tempo dirá. Até abrindo aqui um parênteses, eu no início, quando se cogitou a elaboração de um novo código, eu fui frontalmente contrário. Eu imaginava que o código que nós já tínhamos, e que vinha sendo reformado paulatinamente desde 1995, ele mereceria uma complementação na sua reforma e a sua manutenção. Trazendo um código novo, com técnicas novas, algumas delas não conhecidas, digamos assim, ou não ensinadas nas faculdades, pode gerar uma série de perplexidades, né? Mas enfim, voltando a procedimentos especiais, que é o tema específico. Por exemplo, nós temos agora como procedimento especial a oposição. A oposição era tratada no código anterior como uma das modalidades de intervenção de terceiros, o que era um equívoco que foi corrigido agora no novo código. Enfim, algumas modificações pontuais, algumas modificações bastante intensas, por exemplo, a ação monitória. A ação monitória no projeto do código, nós todos sabemos que o anteprojeto nasceu no Senado, o projeto do Senado, encaminhado posteriormente à Câmara, não previa a manutenção da monitória. E a monitória acabou sendo recepcionada no Código Novo, mas com algumas modificações, né? Eu creio que agora a monitória terá mais eficiência
porque no código anterior nós tínhamos 13 artigos apenas para cuidar da monitória, e isso gerou uma série de dúvidas em sede de doutrina e jurisprudência em termos de aplicação desses dispositivos. Em suma, o que eu pretendo fazer hoje, e creio que talvez seja essa a forma de encerrar essa minha manifestação aqui, o que eu pretendo fazer hoje, num primeiro momento, é estabelecer com os colegas quais são as linhas mestras do novo Código Processo Civil. Em que o novo Código Processo Civil se estrutura com base naquilo que está lá no artigo 1º do próprio Código, que trata do processo constitucional. Em outras palavras, tudo deverá se realizar no novo Código à luz da Constituição. Eu acho isso uma exigência que, sob o ponto de vista talvez didático, seja uma exigência interessante, mas não vejo muito sentido uma lei ordinária, como é o Código Processo Civil, dizer aquilo que a Constituição já diz, desde que entrou em vigor em 5 de outubro de 1988. Né? Mas, enfim, talvez seja um escopo pedagógico, digamos assim, do novo Código. Eu vou falar das linhas mestras, algumas novas técnicas, entre elas uma que me preocupa profundamente, que é a assim chamada tutela provisória estabilizada, e procedimento da chamada utilização de precedentes judiciais como instrumento de decisão. Vou falar do negócio processual, flexibilização procedimental, enfim, é uma gama de temas que vão ser enfrentados na exposição de hoje. Muito obrigada, excelentes esclarecimentos. Boa aula.